professores e professoras e demais profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Eu sou a professora Santina e estou aqui para conversar com vocês, apresentar o caderno pedagógico de unidades curriculares de transição, em especial do componente curricular de ciências para os anos finais. E eu gostaria de comentar um pouquinho então sobre esse caderno. Qual é o objetivo dele? O objetivo deste caderno é contribuir para a organização do trabalho pedagógico na escola, relacionando aí os conteúdos do currículo de ciências, a relação com a BNCC, as videoaulas, o planejamento do professor e o trabalho com a avaliação, levando em consideração a perspectiva ali toda, né, da cidade de Curitiba como cidade educadora e inclusiva. Mas para dar início a essa apresentação, como sempre, no ensino de ciências, nós gostamos muito de problematizar. Então eu começo aqui trazendo alguns questionamentos, né, para que nós possamos aí pensar um pouquinho sobre o ensino de ciências. Vejam lá, o que você acha? Seria possível que todo o conhecimento científico produzido até hoje, né, fosse assimilado e compreendido pela sociedade? Você acha que seria possível? Para que nós aprendemos ciências ou ensinamos ciências? Para ficar bem informado? Ou é para decidir sobre o que consumir, o que comer, o que vestir? Ou apenas para ascender cultural, socialmente, profissionalmente? Que ciência e que tecnologia devem ser compreendidos pela população como um todo? Como isso deve ser feito? Quem deve tomar essas decisões? De quem, como, quando, onde? Os cientistas? Os gestores? Os professores? A família? Então, são questões que nos intrigam, não é? Não temos uma resposta pronta. Eu trouxe aqui uma citação, então, da Marta Marandino e a Miriam Krasiuschik, que elas dizem o seguinte: decidir qual a informação básica para viver no mundo é uma obrigação de todos os que acreditam que a educação é um poderoso instrumento para combater e impedir a exclusão e dar aos estudantes possibilidades de superação dos obstáculos que tendem a mantê-los analfabetos em vários níveis. Olhe só, não é? Que resposta a todo esse questionamento. E aí nós nos perguntamos, então, como que a educação em ciências pode contribuir? Então, para isso, é necessário nós compreendermos um pouquinho sobre o componente curricular de ciências. Para isso, então, eu elenquei aqui alguns aspectos importantes para nossa reflexão sobre o currículo de ciências. Primeiro ali, qual a concepção de ciência que nós temos? Que concepção de ensino de ciências que nós temos? Quais os objetivos desse componente curricular? Como que os conteúdos, os conhecimentos estão organizados nele? Quais metodologias devo privilegiar? E quais são as formas de avaliação? Então, são muitos aspectos importantes para nossa reflexão, que nesse pouco tempo que teremos aqui, não basta, né, para falarmos sobre todos eles. Mas vamos lá, então, conversar um pouquinho, primeiramente, sobre qual a sua concepção de ciência, né? Que ciência você tem em mente?
Para nós, do currículo de ciências, consideramos que a ciência é uma atividade humana feita por pessoas, não é? E que essa ciência, esse conhecimento é produzido socialmente e historicamente. E que ele não é neutro, não é? Ele está impregnado de valores e costumes de cada época. E está sujeita à influência de vários fatores sociais, culturais, políticos, econômicos. Olhe, o período em que nós estamos vivendo aí em relação à produção das vacinas, não é? Acho que ilustra perfeitamente essa concepção. E aí também, para ilustrar, eu trouxe aqui um vídeo da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de pedagogia, que traz uma discussão sobre o que é ciência. Você pode acessar esse vídeo por meio do QR Code aqui e nos ajuda a pensar um pouquinho sobre a concepção de ciência pelo viés da epistemologia da ciência e também tendo como base um artigo do Daniel Gil Pérez por uma imagem não deformada do trabalho científico. Então assistam a esse vídeo que pelo menos vai nos mostrar o que não é ciência. Então, falando sobre o ensino de ciências hoje, nós consideramos a educação em ciências que tem como pressuposto pedagógico a ideia de que a sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico e tecnológico. Veja o momento em que nós estamos vivendo, que exemplifica bastante esse fato. Vejam aqui uma citação lá do currículo de 2020 que diz assim: os conhecimentos científicos e tecnológicos estão extremamente relacionados às formas de viver, ao cotidiano das pessoas, seja por meio dos bens e equipamentos que adquirem ou pelos hábitos, comportamentos, valores e práticas contraídas em uma determinada sociedade. Então, é nisso que se fundamenta o ensino de ciências no currículo de 2020 da Secretaria Municipal de Educação. E eu trago aqui também uma autora, que é a Laura Fumagalli, que ela justifica por que devemos ensinar ciências na escola. Primeiramente, porque aprender ciências é um direito de todos. Todos têm direito a ter acesso a esse conhecimento científico produzido historicamente, pela ciência. Em segundo, que ensinar ciências é um dever da escola. A escola que não trabalha ciências está formando parcialmente os seus estudantes. E também pelo próprio valor social que tem esse conhecimento científico. Então está justificado aí a presença do ensino de ciências ou da educação em ciências no nosso currículo. E também vocês já devem ter ouvido falar, que o objetivo do ensino de ciências é o letramento científico. O que é o letramento científico? Ou é alfabetização científica? Ou é enculturação científica? Ou, mais atualmente, se fala em alfabetização científica e tecnológica. Então, para exemplificar que todos esses conceitos, eu trago aqui uma citação da professora Lúcia Helena Saceron, que diz o seguinte: uma concepção de ensino de ciências pode ser vista como um processo de enculturação científica dos estudantes, no qual esperaríamos promover condições para que eles fossem inseridos em mais uma cultura, que é a cultura científica. Tal concepção também poderá ser entendida como um letramento científico, se o considerarmos como conjunto de práticas às quais uma pessoa lança mão para interagir com o seu mundo e os conhecimentos dele.
Estas características encontram-se no cerne da concepção de alfabetização científica e acrescentaria aqui também alfabetização tecnológica, que sintetiza as ideias fundantes dos objetivos que temos em mente e que objetivamos ao planejar um ensino que permita aos estudantes interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-lo e a si próprio, por meio de práticas conscientes, propiciadas por uma interação cercada de saberes, de noções e conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer científico. Acho que responde um pouco a essas dúvidas, né, que permeiam ali esses termos: alfabetização, letramento, enculturação, não é? Também nós precisamos pensar que para o ensino de ciências não basta ter apenas o domínio do conhecimento científico, saber biologia, física, química, astronomia. Só isso não basta. É importante sim ter o domínio do conhecimento científico, mas não é suficiente. É necessário também que o professor tenha, a professora também, tenha o conhecimento pedagógico sobre o desenvolvimento cognitivo dos estudantes relacionados aí com a sua idade, as suas experiências, a sua identidade cultural e social, quais metodologias usar, o seu planejamento, como fazer um planejamento e como avaliar, não é? Eu trouxe aqui também agora para nós compararmos a organização curricular, né, da BNCC, que fundamenta todo esse trabalho a partir de 2018, quando ela foi implantada no ensino de ciências para o ensino fundamental. Trabalha dentro da área Ciências da Natureza e está organizado em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. E aqui o currículo da Secretaria Municipal de Educação de 2020, em diálogo com a BNCC, organizou então o currículo, os conhecimentos, por meio da seguinte estrutura, né? Objetivos, os eixos, os conteúdos e critérios de ensino-aprendizagem. Os eixos que norteiam, né, a organização dos conteúdos são os mesmos que estão na BNCC, que são os matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Se você quiser acessar então o currículo do ensino fundamental, diálogos com a BNCC, esse documento, você pode apontar para o QR Code que está ali na tela e você pode então acessar ao documento do currículo, e também é importante para fazer a leitura. Eu vou trazer aqui agora, né, uma apresentaçãozinha de como que esses 3 eixos estão contemplados em todos os anos aí, os anos finais do ensino fundamental. Então vejam, por exemplo, no primeiro trimestre nós trabalhamos com o eixo matéria e energia. Então veja como que a cada ano é contemplado um pouco desse eixo. Então no 6º ano a química já então introduz ali o conceito de química, o que são átomos, moléculas, substâncias, transformações, misturas, separação de materiais, não é? Não esqueçam que os alunos dos anos iniciais, eles também tiveram esses conteúdos de uma forma mais simples, é claro, mas também eles já tiveram as primeiras noções de química e de física, tá? Então, no 6º ano, dando continuidade, e depois no 7º ano aprofunda mais com as leis de Newton,
sobre o conceito de forças, introdução à cinemática, máquina simples, propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e outras relações que podem ser feitas. No 8º ano, formas de energia e suas transformações, tanto as relações com a história e a cultura, cálculo de consumo de energia elétrica, circuitos elétricos e o consumo consciente da energia elétrica. E no 9º ano, né, a estrutura da matéria, tabela periódica, aspectos quantitativos das transformações químicas, radiações e suas aplicações. Vocês perceberam, então, que esse eixo é trabalhado, né, em todos os anos, desde o 1º ano, lá dos anos iniciais, até o 9º ano. Se vocês tiverem também a oportunidade, no currículo tem toda a organização dos conteúdos de 1º ao 5º, né? É importante para quem tem 6º ano verificar o que eles já devem ter de conhecimento. Dando continuidade, então, no 2º trimestre, trabalhamos com o eixo vida e evolução, em todos os anos, olha lá. Percebam ali, ó, no 6º ano, começamos com células, material genético, mutação, os níveis de organização, então células, tecidos, órgãos, sistemas, e já iniciamos ali com os sistemas muscular e esquelético e o sistema nervoso. No 7º ano, biodiversidade, a classificação biológica, os micro-organismos e todas as questões relacionadas aí à ciência, tecnologia e à sociedade. No 8º ano, né, dando continuidade ali sobre mecanismos reprodutivos, então reprodução sexuada e assexuada, os sistemas sexuais masculino e feminino, os aspectos tanto fisiológicos quanto também os aspectos afetivos, sociais e culturais da sexualidade. E no 9º ano, origem da vida, as ideias evolucionistas, sobre preservação da biodiversidade, hereditariedade e as relações aí com a ciência, tecnologia e a sociedade. Perceberam então esse aprofundamento que é dado aí a cada ano? E no 3º trimestre, então, trabalhamos com Terra e Universo. No 6º ano, né, começamos com Terra, a forma da Terra, estruturas, os fenômenos geológicos, algumas noções de geologia, né, como por exemplo o ciclo e a classificação das rochas. No 7º ano trabalhamos o ar e as doenças veiculadas pelo ar, os fenômenos naturais, como por exemplo os terremotos, vulcões, tsunamis, não é? E também a teoria da tectônica de placas. No 8º ano, os movimentos relativos ao Sol, à Terra e à Lua e suas consequências, então movimento de rotação e translação, fases da Lua, a influência desses movimentos nas atividades humanas e questões climáticas. No 9º ano, os instrumentos utilizados para astronomia, então um pouco de astronáutica, lunetas, telescópios, sistema solar, a questão cultural da astronomia, ordem de grandezas e evolução estelar, entre outros aspectos aí que nós podemos aprofundar. Beleza aí, gente? Entenderam então a organização dos conteúdos por ano dentro dos 3 eixos, né, que norteiam esses conteúdos. Então, dando continuidade, vamos falar um pouquinho agora sobre a metodologia. Vocês sabem, não é, que não existe uma única forma de ensinar ciências, mas ensinar ciências hoje significa problematizar, contextualizar e investigar fenômenos. Então, eu trouxe aqui para comentar com vocês um pouco sobre as estratégias metodológicas que são características do ensino de ciências. Como eu disse, né, anteriormente, a problematização. Então, é importantíssimo começar, né, uma aula, um conteúdo problematizando.
questionando o que os alunos já sabem, o que eles conhecem sobre o tema. E depois propor a investigação. A investigação pode ser de diferentes formas, não é? Por meio da pesquisa em fontes diversas, entrevistas, o livro didático mesmo, a experimentação, a observação, a visitas a espaços não formais, nem que agora, nesse tempo, não é que estamos na pandemia, existem visitas virtuais, leitura de textos científicos, relação com produções culturais, então uso de vídeos, de obras de arte ou outras linguagens como músicas, poemas, a literatura, comparação e estabelecimento de relações entre fatos e ideias, o uso das tecnologias digitais como a pesquisa, né, como eu disse, em sites, os passeios virtuais, mas também o uso de games, de jogos, os aplicativos, a robótica educacional. Existem diferentes formas, né, de fazer a investigação. E também, é claro, é importante a sistematização, os registros, os aprofundamentos, para que o aluno vá construindo, então, esse conhecimento. Essa sistematização pode ser elaborado aí de diferentes formas também. Por exemplo, a organização e representação das informações coletadas na pesquisa por meio de tabelas, de desenhos, de imagens, de esquemas, de quadros, mapas conceituais, escrita de textos, proposição de soluções de problemas, comunicação de conhecimentos é muito importante. A BNCC traz bastante esse aspecto de incentivar o estudante a comunicar o que ele aprendeu. Também construção de modelos pode ser ali por meio da robótica educacional, por que não? A escrita de textos científicos e o uso das tecnologias digitais, como os objetos, elaborar objetos de aprendizagem, utilizar programas, aplicativos, jogos, blogs, vlogs, não é? Podemos aí usar de todas as estratégias que temos em mãos, não é? E para encerrarmos, né, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação nos possibilita ajustar as metodologias e as estratégias de ensino, não é? Que por acaso pode ser feita ali para os alunos. E também determinar em que medida os objetivos do planejamento de ensino foram alcançados. Para isso, eu trouxe aqui, então, esse esquema que é o chamado de ciclo de aprendizagem, que mostra em determinados momentos, em diferentes momentos, como que a avaliação pode ser feita. Então, lá nos momentos iniciais, não é, de um determinado conteúdo, de uma determinada aula, né, entre a problematização, o envolvimento, a exploração, podemos fazer aí a avaliação diagnóstica. E depois, durante todo o processo, vou fazendo avaliações formativas. Depois da explicação, depois da elaboração, posso ir, né, realizando várias avaliações formativas em todo o processo. E por final, a avaliação somativa e aí novas problematizações, novos envolvimentos, não é? E assim o nosso trabalho vai sendo construído. Gente, para aprofundar um pouquinho, ampliar, não é, a nossa formação aqui dentro do ensino de ciências, eu trouxe para vocês aqui algumas referências importantes, não é, para a nossa formação profissional. Então, esse livro aqui, do Pozo e Crespo, não é, que é Aprendizagem e Ensino de Ciências, é muito importante a leitura desse livro por todos os professores de ciências. Esse outro aqui, A Necessária Renovação do Ensino de Ciências. E também outros, né, bastante conhecidos nossos, como por exemplo esse do Demétrio Delizoikov, esse do Roberto Nardi, não é, que fala sobre educação em ciências, da pesquisa à prática docente.
entre outros materiais, não é? Que nós temos acesso ali, né? Por exemplo, esse da Ana Maria Pessoa de Carvalho, sobre o ensino de ciências por investigação, e outros materiais que nós podemos ter, não é? Na escola, do nosso acervo pessoal mesmo. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe aqui as referências, né, nas quais eu me embasei ali para fazer esta apresentação, e nos colocamos à disposição, né, eu e as outras componentes também da equipe, a Lígia e a Franciane. Agradecemos ali a atenção de vocês. Nos colocamos à disposição para discussão, sugestões, esclarecimentos pelo e-mail ciências@educacau.curitiba.pr.gov.br. Então, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.